Fala pessoal, aqui é o professor Kelvin. Em razão dos pedidos dos nossos alunos, eu vou fazer aqui uma revisão sobre a nossa última aula sobre inquérito policial. Uma revisãozinha básica para você poder lembrar os principais aspectos sobre o inquérito policial. Lembrando que o inquérito policial vai do artigo 4º ao artigo 28 do CPP. Então, a gente vai aprender do início, meio e fim sobre inquérito policial e ao final você vai ter a possibilidade de fazer várias questões sobre o assunto e poder aí acertá-las, tudo bem? Você que vai fazer o concurso, muito importante essa matéria e eu tenho certeza que eu vou poder contribuir um pouco com esse aprendizado de vocês. Vamos lá então? Conceito de inquérito policial. O que é inquérito policial? Eu estou aqui acompanhando uns slides que vai ser repassado para você, aluno, para você, aluna, para você também, através dessa revisão, acompanhar o que eu estou falando. Vamos lá. O item 1, conceito de inquérito policial. Inquérito policial nada mais é do que um procedimento administrativo destinado à colheita de provas. Um procedimento administrativo destinado à colheita de provas. Então, o inquérito policial não é um processo. Inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à colheita de provas. Que provas, professor? Horas, indício suficiente de autoria, mais prova da materialidade. Veja só, o inquérito policial ele busca e visa algo. Ele vai visar o quê? Buscar elementos, indício suficiente de autoria, mais prova da materialidade. Buscar quem foi o autor e buscar se esse crime aconteceu e como aconteceu e as provas disso tudo. Então a finalidade do inquérito policial é buscar os indícios suficientes de autoria, mais a prova da materialidade, juntar tudo isso, encaminhar para o judiciário vai encaminhar para o Ministério Público e aí vai iniciar um processo penal, uma ação penal, o MP, Ministério Público, pode oferecer uma denúncia. Mas vamos um pouquinho atrás. Então o conceito de inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à colheita de provas. É presidido por quem? É presidido pela autoridade policial. Professor, quem que é a autoridade policial? É o delegado de polícia, certo? Então, procedimento administrativo destinado à colheita de provas. Que provas? Indício suficiente de autoria, mais prova da materialidade. Presidido por quem? Presidido pela autoridade policial, que é a mesma coisa de delegado de polícia. E qual que é a finalidade, que é o item 2 aqui dos nossos slides? A finalidade é construir esse conjunto probatório mínimo e encaminhar para o judiciário e o judiciário para o Ministério Público para que possa nascer esse processo penal, essa ação penal. Veja só, o delegado não está investigando um crime? Sim, balança a cabeça, sim. Então, se ele está investigando um crime, ele está apurando elementos informativos sobre esse crime, que vai mandar para o judiciário para ali desenrolar a famosa ação penal, processo penal, para que possa imputar ao acusado a sua sanção por aquela conduta que ele praticou. Isso a gente vai ver lá na frente, a gente vai estudar bastante sobre a ação penal, mas aqui é inquérito policial, eu preciso que você compreenda primeiro esse sistema, essa fase pré-processual, tudo bem? Então vamos avançar? Acompanhe os slides aí. Características do inquérito policial. O inquérito policial é inquisitivo porque não comporta o contraditório nem a ampla defesa no inquérito policial. Por quê, professor? Esses princípios são destinados ao processo. Inquérito policial é processo? Não! Inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à colheita de provas. Então, inquisitivo, aí no item que você está vendo, é uma característica do inquérito policial que significa dizer que lá no inquérito policial não comporta o contraditório e nem a ampla defesa, justamente porque esses dois princípios são destinados ao processo. Segunda característica, olha lá no slide, escrito formal. Todas as provas do inquérito policial serão reduzidas a termo formal, porque vai seguir uma formalidade. Indisponível significa dizer que a autoridade policial não arquiva inquérito policial. Quem que arquiva inquérito policial? Promotor de justiça arquiva inquérito policial? Não! Somente o juiz arquiva inquérito policial. Ele arquiva de ofício, ou seja, por vontade própria? Também não. O juiz arquiva inquérito policial, mas ele precisa ser provocado. Por quem? Pelo Ministério Público. Então, indisponível significa dizer que a autoridade policial, o delegado de polícia, não pode arquivar inquérito policial. Promotor de justiça arquiva inquérito policial? Não arquiva inquérito policial, somente o juiz, e ele não arquiva de ofício, por vontade própria, ele tem que ser provocado.
Obrigatório e dispensável aí no slide. Obrigatório para quem? O inquérito policial é obrigatório para o delegado de polícia e dispensável para o início da ação penal. Veja só, o delegado de polícia é obrigado a iniciar o inquérito policial, né? Claro, desde que exista esses indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, algo para ser investigado. Agora, é dispensável para iniciar o processo penal, para iniciar a ação penal, é dispensável para o Ministério Público, é dispensável para ele oferecer a denúncia. Ele não precisa do inquérito policial se houver o quê? Se houver provas indicando que existe indício suficiente de autoria e prova da materialidade. Eu até expliquei que o Fredson tinha contratado uma empregada e essa empregada estava cometendo pequenos delitos em sua residência, contratou um detetive, o detetive tirou foto, fez gravações, fez um dossiê, entregou para ele, ele foi no Ministério Público e o Ministério Público poderia ali com aquele dossiê oferecer denúncia, iniciar o processo penal. Por quê? Porque ele tinha indício suficiente de autoria e tinha prova da materialidade, logo não precisa de inquérito policial. O promotor de justiça não vai falar: Fredson, vai lá no Ministério Público ou vai lá no inquérito policial, lá vai realizar o inquérito policial lá junto à delegacia de polícia, para depois o delegado de polícia enviar para cá e a gente depois continua esse trabalho. Não! A partir do momento que entregou esse dossiê, essas provas suficientes, esse conjunto probatório mínimo, o Ministério Público pode sim atuar daí para frente, tá bom? Então, dispensável para o Ministério Público. O Ministério Público não precisa do inquérito policial para poder iniciar essa ação penal, oferecer denúncia ou seja, em melhores palavras, é dispensável para o Ministério Público. O inquérito policial é dispensável para o Ministério Público. A última característica chama sigiloso. O inquérito policial é sigiloso para o público em geral. Esse sigilo não se estende ao juiz, esse sigilo não se estende ao promotor de justiça e esse sigilo não se estende a mim e a alguns colegas aí, advogados. Por quê? Porque temos duas legislações que nos protegem. Súmula vinculante 14 do STF e o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia. E lá diz o quê? Inquérito policial, repito, é sigiloso para o público em geral, porque o delegado de polícia deve assegurar o sigilo das investigações para a elucidação dos fatos, em melhores palavras. Ele precisa assegurar o sigilo para o público em geral, para a sociedade, porque pode atrapalhar as investigações, mas esse sigilo não se pode estender ao juiz, nem ao promotor de justiça e muito menos para nós advogados. Por quê? Porque nós temos duas legislações que vai nos proteger, súmula vinculante 14 do STF e o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia. E lá diz o que? Você for acompanhar os slides, você vai ver que fala que é direito do defensor, no interesse do seu representado, ter acesso amplo às provas dos elementos informativos que já documentados no inquérito policial. E o que quer dizer isso, professor? Eu, advogado, tenho acesso aos autos do inquérito policial daquilo que já está documentado. Então, em regra, o delegado de polícia não pode negar acesso para advogado, caso eu requeira, olha, eu quero ter acesso aí aos autos do inquérito policial. Aquilo que está documentado nos autos do inquérito policial, eu tenho acesso e o delegado de polícia não pode negar de forma alguma. Mas temos uma exceção. Temos uma situação onde o delegado pode sim negar acesso dos autos do inquérito policial para o advogado. E qual que é essa exceção, professor? Pode ser que caia na minha prova. Claro, pode ser que caia na sua prova de perito criminal. Veja só, o delegado de polícia pode negar acesso aos autos do inquérito policial para o advogado daquilo que não estiver documentado. Óbvio. Então, aquilo que não estiver documentado não precisa necessariamente dar acesso ao advogado. O delegado de polícia pode negar acesso aos autos do inquérito policial daquilo que não está documentado. O exemplo disso é a interceptação telefônica. Se houver uma interceptação telefônica em andamento, é claro que se eu, advogado, tenho acesso a ela, eu vou fazer o quê? Eu vou atrapalhar as investigações porque eu vou avisar o meu cliente. Então, em regra, o delegado de polícia, em regra, não erre isso. Em regra, o delegado de polícia pode negar acesso ao advogado aos autos do inquérito policial daquilo que já está documentado? Não. Agora, a exceção é, o delegado de polícia pode negar acesso daquilo que ainda não está documentado, ou seja, diligências em andamento, interceptação telefônica, pode negar acesso aos autos disso que está em andamento para o advogado? Pode negar?
Sim, muito bem, parabéns, você acertou. Então, repetindo, a regra diz que, em regra, o delegado não pode negar acesso aos autos do inquérito policial para o advogado. A exceção é, se não estiver documentado, aí sim, o delegado de polícia pode negar acesso aos autos do inquérito policial para o advogado, tudo bem? Prosseguindo adiante. Caso esteja documentado tudo isso, os elementos informativos, e o advogado requeira ao delegado de polícia o acesso e o delegado, não, quem manda nessa porra sou eu. Você não vai ter acesso não, mas doutor, tá tudo documentado. E aí, o advogado faz o quê? O delegado bate o pé e fala, não, você não vai ver o inquérito policial. Ele senta e chora? Não! Temos 3 alternativas, nós advogados temos 3 alternativas para poder aí combater, confrontar esse despacho, essa negatória do delegado de polícia ao acesso dos autos do inquérito policial. E o que a gente tem que fazer? A gente pode fazer uma reclamação constitucional, você pode ver no slide, reclamação constitucional para o STF, um habeas corpus para o juiz criminal, ou podemos impetrar também um mandado de segurança para o juiz criminal. Então, repetindo, o advogado pode adotar 3 condutas possíveis. Ah, professor, tem que ser as 3? Pode ser 2? Pode ser 1? A que for mais eficaz. A prova vai cobrar de você, candidato, conhecimentos de que, ao ser negado pelo delegado de polícia o acesso dos autos do inquérito policial, o que o advogado pode fazer? E você sabe que pode ser tanto uma reclamação constitucional para o STF, pode ser tanto impetração de um habeas corpus para o juiz criminal, pode ser tanto a impetração de um mandado de segurança para o juiz criminal. Pode cair uma dessas 3, ou pode cair as 3, ou pode cair só as 2, em alguma das alternativas. Então preste bem atenção ao que venha a cair na sua prova. O advogado pode adotar qualquer uma dessas medidas, tudo bem? Adiante. Início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada. Veja só, quando o Código Penal não fala nada de como se processa esse crime, significa que esse crime é de ação penal pública incondicionada. E esse inquérito policial vai ser iniciado. Vamos lá, olha os slides. De ofício, por meio de uma portaria do delegado de polícia, de ofício por vontade própria do delegado de polícia, por meio de uma portaria. Requisição do juiz ou do promotor de justiça, e aqui a requisição é uma ordem, portanto o delegado é obrigado a atender tal ordem. Essa é a regra. Qual que é a exceção? Quando se tratar de ordem manifestamente legal, ou seja, requisição do juiz para investigar um crime de adultério. Opa! Adultério é crime? Deixou de ser crime em 2005, portanto, é uma ordem manifestamente ilegal. Logo, o delegado de polícia não precisa atender. Então, a regra, o delegado de polícia é obrigado? Sim. A exceção, quando se tratar de ordem manifestamente ilegal, o delegado não precisa atender tal ordem. Terceira hipótese, requerimento do ofendido. Quem que é o ofendido? A vítima. Então, a vítima pode requerer ao delegado de polícia, e o delegado de polícia pode ou não atender esse requerimento da vítima. Logo, se atender, inicia o inquérito policial. Se não atender, o que acontece? Vai haver a possibilidade da vítima entrar com recurso para o chefe de polícia. Recurso para o chefe de polícia. A última hipótese de início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada é o auto de prisão em flagrante. Prendeu em flagrante, confeccionou o auto de prisão em flagrante, iniciou o inquérito policial. Adiante, início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada, porque depende de uma condição, e nos crimes de ação penal privada, exemplo, crimes contra a honra. Vai depender de 2 situações, meu amigo. Ou vai depender da manifestação do ofendido ou de seu representante legal para iniciar o inquérito policial. Então, nesses crimes, por meio dessas ações penais, condicionada à representação, ação penal privada, vai depender de 2 situações para iniciar o inquérito policial. Vamos supor um crime de ameaça, que é de ação penal pública condicionada à representação, ou um crime contra a honra, que é de ação penal privada. Para iniciar o inquérito policial nesses crimes, vai depender de 2 situações, ou manifestação do ofendido, ou representante legal. Se não houver isso, não vai haver início do inquérito policial, perfeito? No juizado especial criminal, vai haver inquérito policial? Não haverá o quê? Termo circunstanciado de ocorrência. Delácio criminis inqualificado, você sabe o que é? Denúncia anônima, a mesma coisa. Delácio criminis inqualificada, denúncia anônima é a mesma coisa. O delegado de polícia não pode iniciar o inquérito policial, atenção, o delegado de polícia não pode iniciar o inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima. O que pode ser feito? Ele vai realizar diligências, através dos resultados dessas diligências, aí sim, ele pode iniciar o inquérito policial. Então, pergunto, pode ser iniciado inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima? Não. O que pode ser feito? Diligências. Através dessas diligências, aí sim, pode ser iniciado o inquérito policial. Tudo bem? Beleza?
Vamos adiante. Desenvolvimento do inquérito policial, reprodução simulada dos fatos. É possível? Sim, é possível a reconstituição dos fatos, beleza. Mas não será possível se violar a ordem pública ou a moralidade. Lembre-se disso, artigo 7º do CPP. É possível a reconstituição dos fatos? Sim, mas não pode violar nem a moralidade e nem a ordem pública. Ou seja, ou violou a moralidade, já não pode a reconstituição dos fatos, ou violou a ordem pública, também não pode a reconstituição dos fatos. Adiante. Desculpa. Prazos para a conclusão do inquérito policial. Temos uma regra geral e várias exceções. Rapidinho, tá nos seus slides. Você vai gravar esses prazos. Eu vou repetir aqui rapidinho. Regra geral. O delegado de polícia tem que concluir o inquérito policial para indiciado preso em 10 dias. Indiciado preso 10 dias. E esse prazo não é prorrogável. Não pode ser prorrogável esse prazo de 10 dias. Para solto, 30 dias. Sempre pode ser prorrogável quando o indiciado estiver solto, quantas vezes for necessário para as investigações. Nos crimes de competência da Justiça Federal, indiciado preso, 15 dias para concluir o inquérito policial, prorrogáveis por mais 15 dias. Para solto, 30 dias. Os crimes da lei de drogas, prazo para indiciado preso, 30 dias. Solto, 90 dias. E atenção, aqui os prazos não são prorrogáveis, a lei diz outro termo. Aqui os dois prazos, tanto faz, indiciado preso ou solto, na lei de drogas, os prazos são duplicados por igual período, beleza? Crimes contra a economia popular, 10 dias para acusado preso, 10 dias para acusado solto. Perfeito? Adiante, final do inquérito policial. Terminou o inquérito policial, o delegado de polícia faz um minucioso relatório, encaminha para o juiz encaminha para o Ministério Público Público tem 3 alternativas possíveis. Pode oferecer denúncia, pode requerer novas diligências ou requerer requerer arquivamento. Repito, ele pode oferecer denúncia caso tenha indício suficiente de autoria mais prova da materialidade, ele pode requerer arquivamento caso tenha motivo justificado para isso, ou pode requerer novas diligências, ou seja, para o delegado de polícia poder investigar melhor, tudo bem? 3 alternativas, oferecer denúncia, requerer arquivamento ou requerer novas diligências. Isso quando os autos do inquérito policial chegam até o Ministério Público, ele pode fazer uma dessas condutas. Veja só como funciona o arquivamento do inquérito policial. O promotor de justiça, ele não ofereceu denúncia, ele não requeriu novas diligências. Vamos supor que ele propôs o arquivamento para o juiz. O juiz, ao receber essa proposta do Ministério Público, o juiz tem 2 alternativas, pode aceitar ou recusar. Se ele aceita essa proposta, o inquérito policial é arquivado e contra esse arquivamento não cabe recurso algum. Se ele não aceita a proposta de arquivamento do MP, ele vai remeter os autos para o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público. Esse procurador-geral tem 3 alternativas também. O que ele pode fazer? Ele pode oferecer denúncia, o próprio procurador-geral pode oferecer denúncia, o próprio procurador-geral, segunda alternativa, pode designar outro promotor para oferecer a denúncia, diferente daquele que propôs o arquivamento, ou como última hipótese, ele pode insistir no arquivamento, o procurador-geral, como terceira hipótese, pode insistir no arquivamento, e agora o juiz, ele é obrigado a arquivar os autos do inquérito policial se o procurador-geral insistiu no arquivamento e falar, meu colega que propôs o arquivamento tá certo, vou insistir no arquivamento aqui, o juiz é obrigado a arquivar os autos do inquérito policial, beleza? Tá tudo aqui no slide, você vai observar, é uma revisãozinha básica para você poder acompanhar aquilo que você viu na primeira gravação, beleza? E sobre o desarquivamento, professor, é possível? O inquérito policial foi arquivado, ele pode ser desarquivado? Sim, em regra, sim. O inquérito policial pode ser desarquivado desde que tenha o quê? Novas provas. E o que é provas novas? Novas provas são elementos que não apareceu antes ao cabo do inquérito policial. Ou seja, quando arquivou o inquérito policial, esses elementos não existiam. Prova nova, novas provas. Logo, só pode ser desarquivado os autos do inquérito policial se surgir novas provas. Súmula 524 do STF, que diz que o arquivado inquérito policial pelo juiz, a requerimento de quem? Do promotor de justiça. Não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. É o mesmo que dizer o quê? Pode haver o desarquivamento do inquérito policial? Sim, mas o Ministério Público só pode iniciar o processo, a ação penal, oferecer denúncia, se houver novas provas para haver esse desarquivamento do inquérito policial. Beleza? Então, pode haver o desarquivamento do inquérito policial? Sim, se houver novas provas. E essas novas provas são o quê? São elementos que não apareceu antes, no momento que foi arquivado o inquérito policial. Agora,
Nesse sentido, acabamos de aprender que o inquérito policial faz coisa julgada formal. Por que coisa julgada formal? Porque coisa julgada formal significa que pode ser modificado. O arquivamento do inquérito policial pode ser modificado? Sim. Pode ser desarquivado, pode ser modificado. Por quê? Porque surgiu novas provas que não apareceu antes ao cabo do arquivamento do inquérito policial. Agora, existem duas situações, eu quero que você preste atenção. Existem duas situações onde não vai haver o desarquivamento do inquérito policial, ainda que surjam novas provas. Veja só quais são as duas hipóteses. Primeiro, quando o fundamento do arquivamento do inquérito policial pelo juiz foi a tipicidade da conduta, fato atípico. E quando o fundamento do arquivamento pelo juiz for extinção da punibilidade, exemplo, prescrição, decadência. Se for qualquer um desses motivos, a tipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, o inquérito policial, ainda que surjam novas provas, não pode ser desarquivado. Não pode ser desarquivado quando for o fundamento do arquivamento, a tipicidade da conduta ou extinção da punibilidade. Então observe na sua questão, você falou assim, o despacho do juiz arquivando o inquérito policial foi porque a conduta foi atípica, foi um fato atípico, e após alguns anos, meses, surgiu novas provas que comprovavam aquele crime. Pode ser desarquivado os autos do inquérito policial? Não, porque o fundamento foi a tipicidade da conduta, beleza? E se for também, desse mesmo exemplo, a extinção da punibilidade, também não poderá ser desarquivado o inquérito policial. Logo, se na regra a gente falou que inquérito policial faz coisa julgada formal, aqui faz coisa julgada material, porque não pode ser modificado nem mesmo se surgir novas provas, tudo bem? Beleza? Então acabamos aqui a nossa revisão sobre inquérito policial. Eu espero ter contribuído com você, meu amigo, com você, minha amiga, que vai fazer o concurso de perito criminal. Professor Fredson Cerejo é um brother, é um guerreiro, está trabalhando com vocês diariamente e eu aqui quero contribuir com a aprovação de vocês. Viu, meus colegas? Um abraço, um beijo para vocês.